E aí galera, vamos acordar? Eu sou o professor Paulo Marquizucchi, biólogo e minimalista. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Antes de mais nada, já vou pedir que se você gosta de conteúdos relacionados ao minimalismo, já deixa um like e te inscreve aqui no canal. E depois de anos vivendo com hábitos e costumes minimalistas, essas são as 10 regras que com certeza mudaram a minha vida. E que se você seguir, eu não tenho dúvidas de que vai mudar a sua também. E a regra número 1 é saber dizer não. Pode parecer bobo, mas saber dizer não é extremamente importante quando você quer alavancar a sua vida. Muitas vezes por vergonha, ou apenas por realmente não saber como dizer não para uma pessoa, a gente acaba entrando em algumas armadilhas e caindo em algumas arapucas que realmente prejudicam a nossa vida, principalmente a nossa vida financeira. Então, pelo simples fato de você não falar não para alguém, quando você se pega, você está lá jantando em um restaurante caríssimo, que por hora nem é sua comida preferida. Você vai para shows, comprar roupas, as viagens ou passeios que não são da sua vontade, e gasta com aquilo que você não gastaria apenas pelo fato de que você não quer dizer não para outra pessoa. Ou então a pior situação de todas, ou pelo menos a que eu julgo ser a pior, é quando você não consegue dizer não para aquela pessoa que te pede o cartão de crédito. Então dizer não pode ser chato, pode ser desconfortável, mas é o que vai te tirar de grande parte das armadilhas. Outro hábito minimalista que eu pratico no meu dia a dia é realmente pensar antes de falar e pensar antes de comprar alguma coisa. Dizem que o maior problema do ser humano é que a língua fica muito perto do cérebro. Então muitas vezes a gente não tem tempo de pensar e já acaba falando. Dessa forma a gente magoa muitas pessoas, porque muitas das vezes a gente fala aquilo que a gente, se tivesse parado um pouquinho para pensar, com certeza não abriríamos a boca para falar. Da mesma forma serve com o consumo. A gente parar para pensar, será que a gente compraria determinadas coisas? Então uma prática que eu tenho na minha vida é quando eu quero algo, eu espero pelo menos uma semana, ou eu passo uma semana pensando, para ver se realmente aquilo ali faz algum sentido na minha vida, ou se eu não conseguiria viver sem. E essa regra eu aplico sempre quando eu quero comprar algo, principalmente algo que tenha um valor considerável. Então o exercício de pensar, realmente ele é extremamente importante e é algo que eu adoto no meu dia a dia. Outra regra que eu tenho clara na minha vida é a regra dos 90% de uso. E ela é uma regra muito simples de ser compreendida. Tudo aquilo que eu não uso 90% das vezes significa que é algo que não me faz tanto sentido assim e eu já posso dar um outro caminho para essas coisas. Um exemplo que eu posso trazer para vocês são os utensílios de cozinha. Então tudo que eu tenho dentro da minha cozinha, todo aquilo que eu coloco na gaveta, será que eu uso 90% das vezes? Se eu não uso, não tem porquê eu manter ali. Isso serve para ferramentas, para material escolar, para itens de tecnologia, entre tantas outras coisas. A única coisa que eu não consigo aplicar a regra dos 90% aqui em casa é em questão das roupas, porque aqui na região onde eu moro, as estações do ano são bem definidas. Então realmente leva um tempo bem maior para a gente trocar aqui as roupas de verão para as roupas de inverno. Então a gente passa um tempinho mais espaçado para usar uma roupa ou usar outra. Mas a regra continua sendo clara. Quando aquelas roupas estão em evidências naquela estação, elas têm que ser usadas 90% das vezes. A terceira regra, ela faz total diferença na vida da gente. E quando a gente consegue aplicar e entende o porquê que ela é importante, a gente não consegue mais parar de fazer. E é a regra dos 10 minutos antes de dormir. Então 10 minutinhos antes de você se deitar, você tem que dar aquela geral na casa, colocar todos aqueles objetos que estão fora de lugar, colocar nos seus lugares. Se tem louça na pia, já aproveita e já lava. Já deixa a sua roupa organizada para o trabalho do outro dia, o material escolar dos seus filhos. Você vai levar algum lanche, já deixa isso encaminhado. Se tem roupa espalhada pela casa, já aproveita e já coloca dentro do roupeiro ou no cesto de roupa para lavar. E isso muda total a sua vida. E não nesse dia que você está organizando, mas para você conseguir começar o dia seguinte de uma forma muito mais leve e muito mais relaxante. Pensa comigo, coisa boa você entrar na sua cozinha para tomar o café da manhã e não ter aquela louça na pia, ou então a sua mesa de jantar não estar cheia de coisas, cheia de sujeira da janta do dia anterior. Então mesmo que você esteja cansado, que tenha tido um dia exaustivo, tire esses 10 minutinhos e aplique essa regra, dá uma organizadinha na casa, que eu tenho certeza que você vai me agradecer. Quarta regra é você investir em realmente o que importa. Nós somos todos os dias bombardeados pela mídia e bombardeados por datas comemorativas que nos fazem consumir o tempo inteiro. E será que isso nos traz o real sentido? O que nos faz comprar, comprar, comprar em todas as datas, e muitas vezes tu tá terminando de pagar uma conta
e já está chegando uma outra data para você ter que comprar novamente. E as datas comemorativas, elas parecem que só são importantes se você comprar aquele produto daquela data. Ou seja, se for a Páscoa, você tem que dar o chocolate. Se for no Natal, é importante que se tenha um bom presente. E isso faz com que as pessoas cada vez mais fiquem endividadas, e ao invés de se sentirem leve aproveitando as datas comemorativas, elas acabam ficando pressionadas por esse bombardeio de mídia e de sanguessugas que te fazem entrar nesse mundo do consumo e acabar gastando todo o seu dinheiro e se endividando a partir disso. Então, ao invés de entrar no meio dessa bolha do consumismo e de ser interpelado por essas mídias, eu prefiro investir na minha liberdade financeira. É fazer uma construção de uma reserva de emergência, poder investir em um CDB, ter algum tipo de renda extra ou então ter algum imóvel para alugar. Existem várias formas que você tem de conseguir trabalhar com seu dinheiro e se desapegar um pouco de que você tem que fazer parte dessas regras que a sociedade fica impondo de que você tem que consumir para fazer parte de um grupo, ou para parecer que você existe naquelas datas comemorativas. E isso nos leva à regra número 5, que é trabalhar de forma mais inteligente. Todo mundo sabe que eu sou professor e que eu tenho que cumprir com uma carga horária. Ou seja, eu troco meu tempo por dinheiro. Se eu quisesse, eu poderia viver sempre assim. Trabalharia, cumpriria o meu horário na escola, no final do mês receberia o meu salário, pagaria as minhas contas, com o que sobrasse eu teria ali o meu lazer, viveria de uma forma bem mais apertada, mas conseguiria me defender. Acontece que, se a gente fizer investimentos, se tivermos plano A, B, C e D, conseguirmos fazer algum tipo de renda extra, como o meu canal no YouTube, por exemplo. É um canal monetizado e que me traz um retorno financeiro todos os meses. Dessa forma, você consegue fazer o seu dinheiro trabalhar para você. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou lá na escola lecionando e alguém está assistindo algum vídeo meu aqui no YouTube, eu estou ganhando dinheiro mesmo sem estar aqui gravando. Então o YouTube é uma forma de renda passiva que eu não preciso estar presente naquele momento, batendo meu cartão para fazer com que ele aconteça. Então eu chamo isso de trabalhar de forma inteligente. Você tem diversas formas de trabalhar de forma inteligente e muitas vezes associado ao seu emprego, ao seu local de trabalho. Porque ser minimalista não é você fazer menos, mas fazer aquilo que mais importa. E aquilo que traga de alguma forma resultado para sua vida. Sexta regra é, se não for um sim, com certeza é um não de certeza. Um exemplo eu vou dizer para vocês quando eu fui comprar um carro. Eu entrava nas revendas e olhava os carros. Se eu ficasse na dúvida, será que eu gostei? Será que vai ser bom? É porque é um não de certeza. E essa regra serve para muitas coisas na vida da gente. Muitas vezes a gente, na dúvida ou no impulso, a gente acaba comprando, investindo ou fazendo aquilo que não estamos afim. Muitas vezes nos ligam e dizem assim, vamos em tal lugar, e aí tu não tá ali balançado, não sabendo como dizer o não. E aí então você acaba se levando e fazendo algo que você não está afim. E nesse momento divino que eu estou da minha vida hoje em dia, eu só estou nos lugares que eu quero e com as pessoas que me fazem bem. E eu só faço aquilo que eu tenho vontade. Então se não for um sim, com certeza, é um não de certeza. Outra regra que eu aplico é um hábito e que eu acho que todos deveriam ter, independente de serem minimalistas ou não, que é o investimento em lazer. Muitas vezes as pessoas só se dedicam a trabalho, 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 porque elas só fazem conta, conta, conta. Então elas precisam trabalhar cada vez mais para darem conta de pagar cada vez mais boletos. Porém, não existe investimento melhor do que momentos e lazer. Então aquele passeio no parque, ir ao cinema com as pessoas que você gosta, ou também sozinho, não tem problema nenhum. Ler um bom livro, fazer uma caminhada, ou tomar um chimarrão, como aqui no sul a gente faz muito. Encontrar com os amigos, fazer um telefonema, praticar o seu esporte favorito. Isso tudo é investimento em lazer. E é isso que é o que vai te dar uma saúde mental para você conseguir matar o leão do dia seguinte. Algo muito bom que o minimalismo também me trouxe foi saber investir na minha saúde. E quando a gente fala em investimento em saúde, não é somente a gente fazer exames médicos, mas é você cuidar da sua saúde física e mental. Praticar aquele esporte que você mais gosta, ir na academia, fazer uma caminhada, alimentar de forma mais saudável, escolher aquilo que você vai comer, preparar o seu próprio alimento, ir até o mercado e comprar aquilo que você vai consumir, ter a oportunidade de fazer uma terapia, consultar com um psicólogo ou um psiquiatra, entender o que é bom para você dentro da sua saúde mental. E preste bem atenção, esses tipos de profissionais
não são para pessoas loucas. Na verdade, eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia. E a última regra, que é uma das regras mais importantes, e é uma regra que eu atribuí para minha vida, independente se você está solteiro, se você está casado, se você mora sozinho, se você mora com 2, 3, 4 pessoas na mesma casa, é você tirar um tempo para você. O que eu gosto de fazer e que eu não posso parar de fazer? Eu gosto de ler um livro, então eu tenho que tirar o meu tempo para ler um livro. Eu gosto de cozinhar, mas sem ninguém na minha volta, então eu vou tirar um tempo para cozinhar. A academia é o meu tempo, o meu momento, então eu vou ter o meu horário de ir na academia. Eu gosto de estudar, olha o professor falando aqui, coisa muito rara hoje em dia, então eu vou ter o meu tempo de estudo. Gosto de ver uma série sozinho, gosto de ver um filme sozinho, não interessa se você é casado ou não. Se você gosta de fazer isso e é um momento importante para você, por que não? E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses são os hábitos minimalistas que eu realmente pratico dentro da minha vida e que eu gostaria de dividir com vocês nesse vídeo. E se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe com seus amigos em todos os grupos de WhatsApp. Não esquece de me deixar um comentário, porque eu adoro responder. Se não fores inscrito, te convido a te inscrever aqui no meu canal, será muito bem-vindo. Um grande beijo e fiquem com Deus!